Boa noite, Pivete. Parabéns pela vitória de hoje. Pivete, na tua primeira coletiva você falou que ainda tinha que ajustar algumas coisas. Agora, na terceira rodada do campeonato, o quão satisfeito você está com a evolução da equipe? Agradeço ao torcedor que compareceu e nos empurrou para mais uma vitória no campeonato. Então, em relação à evolução, eu acredito que nós evoluímos em alguns aspectos, mas nós precisamos contextualizar aquilo que nós enfrentamos nessa sequência, né? Que foi uma sequência pesada, de um intervalo muito curto entre 2 jogos, com uma viagem associada. É claro que a gente não usa nada de muleta, de desculpa, pelo contrário, a gente tenta se adaptar da melhor maneira para fazer o melhor trabalho possível para equalizar a necessidade de recuperação dos jogadores e também os ajustes táticos que a gente precisa desenvolver para a equipe ficar cada vez mais competitiva. Eu acredito que a gente foi assertivo no planejamento, foi por esse motivo também que a gente oxigenou a equipe com 4 trocas, né? Tivemos um jogo muito difícil lá em Curitiba na quarta-feira, tivemos que ir em busca do placar até o último minuto de jogo, isso gera um desgaste, ainda teve a viagem e, assim, infelizmente eu não sei qual que é a lógica, né, de quem faz a tabela no campeonato, que a gente enfrenta um adversário hoje que teve 4 dias, né, de intervalo entre o último jogo e o jogo de agora. Eles jogaram contra o Atlético na terça-feira. E vale ressaltar que nós pegamos o Paraná na quinta, né? Então, foi bem desnivelado o tempo de preparação. Nós tivemos ali metade do tempo que o adversário teve. Então, é sempre muito mais difícil você trabalhar em ajuste, trabalhar para fazer a equipe evoluir, em cima do cansaço associado, principalmente nesse início de temporada. Quando a gente já está ali no meio da temporada, os jogadores já estão mais acostumados a jogar de 2 em 2 dias, de 3 em 3. Agora, no início, é sempre um desafio, mas eu acredito que o grupo tenha comprado da melhor maneira, investiu muito em recuperação, e se a gente não tem tanto brilhantismo, nós pelo menos estamos conseguindo ser eficientes do ponto de vista ofensivo. Fizemos 2 gols na partida de hoje e estamos muito sólidos, consistentes no sistema defensivo. É claro que a equipe tem muito a evoluir, muito a melhorar, a gente tem a humildade suficiente para reconhecer isso, mas é um processo e eu acredito que o Operário tem tudo para fazer uma grande competição, como já está fazendo, né? Hoje somos vice-líderes da competição, cedo ainda, mas vamos buscar cada vez mais evolução para que essa equipe possa dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Estamos ajustando aqui o áudio, estamos com alguns problemas nos microfones aqui da estação de live para a sequência, né, da coletiva. Bom, primeiramente, boa noite, Bruno. Parabéns pela vitória. Bruno, hoje foi o primeiro gol, né? Com bola rolando, o Operário ali, sem pênalti, um gol contra. Gol de pênalti também vale. Não, sei. Assim, a gente sabe da importância dos gols, mas o torcedor está sentindo falta do Operário marcar com bola rolando. Está tendo alguma estratégia? O que está acontecendo com o time que ele não consegue marcar, por exemplo, no primeiro tempo? E jogadas ensaiadas, a gente quase não percebe ali, né? Foi um belo gol, lindo gol feito ali pelo Jean Lucas, mas foi uma bola que ele chutou, arriscou, né? Não foi uma bola triangulada, dizendo assim. O que está faltando hoje para a equipe do Operário conseguir marcar esse gol no primeiro tempo com bolas trabalhadas? Então, em relação aos outros jogos, eu acredito que a gente criou, né, contra o Andraus. Infelizmente, nós não tivemos a eficácia em aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades criadas. O pênalti contra o Andraus foi uma jogada trabalhada, depois o Felipe teve tempo, espaço para fazer uma bela jogada individual. E uma situação que a gente cobra muito é o preenchimento de área. O Gabriel conseguiu finalizar de direita, então é o lateral esquerdo, o lateral oposto da jogada que estava ali para finalizar. E depois o Mingotti teve a esperteza de aproveitar da melhor maneira o rebote do goleiro e sofreu o pênalti. Então é uma jogada trabalhada, o Bosquilha foi eficaz na cobrança. Contra o Paraná, com 48 minutos já, a equipe rodando a bola, achando o melhor espaço, o adversário num bloco baixíssimo, e aconteceu o bate-rebate dentro da área, um pênalti claro, e a gente converteu, foi eficiente em converter, e como eu comecei
a minha abordagem contigo. O gol de pênalti também vale e para sair o pênalti nós precisamos ter jogada trabalhada, senão o pênalti não sai. Significa que a bola está chegando no último terço. O primeiro tempo talvez tenha sido o tempo no campeonato, nesses 3 jogos, que a gente tenha criado mais oportunidade. Nós criamos com bola rolando, depois teve uma oportunidade clara numa recuperação de bola em bloco alto, que a gente trabalha muito. Infelizmente, teve um desajuste ali entre o Oller e o Felipe, a gente não conseguiu aproveitar da melhor maneira. Tiveram diversas bolas ali para a gente finalizar de meia distância, o Bosquilha finalizou 2, a gente foi bem superior ao adversário, conseguiu finalizar bem no gol do adversário. É mais um jogo que a gente tem mais posse de bola e é o que eu costumo dizer, a posse pela posse não faz diferença. Agora, a nossa posse tem sido objetiva porque a gente tem conquistado as finalizações, oportunidades de gol. E assim, eu vou discordar de você, o lance do gol do Jean, o segundo gol, é uma bola que começa lá com o Elias, então a gente faz esse movimento de atração do adversário, a gente tem opções de saída curta, mas o Elias faz a longa em direção ao Álvaro, que consegue fazer bem o pivô, e o Jean vem de frente no ganho dessa segunda bola, consegue trazer ali pelo lado direito e finalizar de uma maneira primorosa, né? Vale ressaltar que era um jogador que já tinha um zum de crítica em cima, e aqui nós não vamos desistir de jogador de jeito nenhum, a gente confia no potencial de todo o elenco. Agora, a gente precisa respeitar o momento, trabalhar muito, e aqueles jogadores que ainda não se encaixaram, eu tenho convicção absoluta que vão se encaixar e vão oferecer muitas alegrias ao nosso torcedor. Então, a gente que está no dia a dia tem uma visão mais profunda das coisas e hoje fizemos 2 gols, volto a dizer, o time ainda não tem um brilhantismo e a gente reconhece isso, mas nós estamos sendo eficientes, conquistando os resultados, somando ponto numa competição difícil, mediante um cenário essa semana desafiador. Então, nós temos que levar em conta o intervalo curto entre um jogo e outro, a viagem, o desgaste, o início de temporada. A tendência é de melhora, é de evolução, principalmente pela qualidade do nosso grupo, que está trabalhando bastante para poder pontuar nessa competição e conquistar aquilo que o Operário merece. Boa noite, Pivete. Parabéns pela vitória. Segunda em casa, 100%, vice-líder do campeonato. Lá em Curitiba eu te perguntei sobre o Jean Lucas, né? E hoje repito a pergunta sobre ele. Porque eu lembro que eu te perguntei lá em Curitiba quando que o torcedor poderia ver o Jean Lucas atuando bem. E hoje ele entrou no intervalo do jogo, você coloca ele numa função ali no meio campo, né, para preencher um pouco mais, porque o time deles estava num 3-5-2, o Operário num 4-3-3, para povoar um pouquinho mais o meio campo. Esse trabalho, essa atuação boa, muito boa, inclusive, foi eleito por nós por unanimidade como o melhor jogador em campo, o Jean Lucas. Teve um trabalho teu, assim, em particular com ele, ou foi trabalho em campo mesmo ontem, por exemplo, no único treino para esse jogo, porque ele entrou e foi muito bem no jogo. Parabéns pela vitória e pela atuação do Jean Lucas, principalmente. Valeu, muito obrigado. Sua pergunta é muito inteligente, e se a gente repetir a minha resposta lá na Vila Capanema, a gente já vai entender os motivos do Jean Lucas ter rendido bem no jogo de hoje. Ele tem qualidade, é um jogador que eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, é um jogador que eu acompanho ao longo da carreira. Infelizmente sofreu algumas situações e não teve tanta minutagem nas últimas temporadas, tanto em 23 quanto em 24, mas é um jogador que a gente aposta muito, sabia que pela ausência de ritmo de jogo ele ia demorar algumas partidas até entrar nos eixos, né? Podendo potencializar todo o seu talento, e hoje ele conseguiu entrar muito bem. Nós tivemos algumas conversas com ele, fizemos algumas adaptações no posicionamento, né? E ele conseguiu levar isso em prática para o campo, e foi assim que ele fez um grande segundo tempo, na minha opinião, e ele tem potencial para desempenhar ainda mais, né? E o mérito é todo dele, que conseguiu num curto espaço de tempo sair de um primeiro tempo que, comparando ele com ele mesmo, ele estava insatisfeito com o desempenho dele. Foi isso que ele pontuou para mim. Depois nós fizemos alguns ajustes dele buscar mais o jogo, e ele conseguiu buscar nesse segundo tempo e foi decisivo para que a gente pudesse ter conquistado a vitória. Participou ativamente do primeiro gol, fez um cruzamento que o zagueiro acabou fazendo o gol contra, e
lembrando um amigo, gol contra também vale, tá? Assim como os gols de pênalti. E no segundo gol ele teve uma finalização primorosa, é um jogador que tende a evoluir ainda mais e tenho certeza que vai nos ajudar muito no decorrer da temporada. Boa noite, Bruno Pivetti, parabéns também pela vitória. E assim, o Operário começa com uma pontuação boa, são 7 pontos nos 9 disputados, né? E agora vai para um jogo diferente, um jogo contra o Atlético que vai exigir do Operário coisas que talvez a gente não tenha visto até aqui, porque com todo respeito às 3 equipes que o Operário enfrentou, é um Paraná e um Rio Branco que veio da segunda divisão e o Andraus que tem um investimento muito pequeno perto das demais equipes. Agora é o Atlético e sem tempo, como a gente tem visto, como que você pretende montar a equipe para quarta-feira? E só mais um detalhe, vai enfrentar um Atlético e o Operário tem cedido algumas oportunidades aos adversários em que o Elias tem aparecido muito bem. O Elias tem se destacado mesmo com esse número baixo de gols que o Operário sofreu. Como que você também está tentando ajustar essas questões defensivas do time? Boa noite. Boa noite, projetando já o próximo jogo, de novo, né? Vamos ter 2 dias de preparação e o Atlético 3, porque jogou ontem. E eu tomaria um certo cuidado com a sua análise, porque o Azures perdeu para o Andraus 2-0 e foi lá e ganhou de quem? Do Atlético Paranaense. Então é uma competição traiçoeira que a gente precisa entrar com o máximo de atenção em todas as partidas. A gente sabe do tamanho do Atlético, é um adversário extremamente competitivo, tem um orçamento muito grande para esse nível competitivo regional aqui no Paraná. A gente sabe que vai ter dificuldades, mas vamos procurar recuperar os jogadores da melhor maneira possível e continuar com a nossa solidez defensiva, porque eu concordo contigo, o Elias tem tido boas intervenções, agora a bola não tem chegado muito lá, e quando chega ele está lá para isso. Então é um jogador que tem muita qualidade, está nos ajudando muito nesse ponto de vista defensivo e também no ponto de vista ofensivo, com saídas de bola ali precisas, né? É um jogador que também tem qualidade com os pés, é por isso que está aqui, né? A gente tinha plena convicção que ele poderia ajudar muito o Operário, e quando exigido, ele tem dado conta do recado e é isso que a gente esperava dele no nosso monitoramento de mercado. Se trata de um grande goleiro e que continue assim, que a gente ceda o mínimo possível para o adversário, mas quando ceder, isso faz parte do jogo, né? Eventualmente o adversário vai conseguir finalizar, ou por mérito coletivo, ou por mérito individual, e o Elias está ali, está numa grande fase, fez 3 grandes partidas para poder nos ajudar da melhor maneira. Agora, vamos recuperar os jogadores, vamos ver como é que foi a repercussão, principalmente de desgaste físico nos jogadores, em relação não só a esse jogo, né, mas um intervalo curto de recuperação, para que a gente possa se preparar da melhor maneira possível e sermos muito competitivos lá em Curitiba na próxima quarta. Boa noite, Pivetti. O Operário, desde o início do jogo, apresentou um volume grande de criação, avançando linhas, articulando as jogadas, coisa que a gente foi ver na Vila Capanema mais no segundo tempo, como conversamos. E hoje, logo de cara, nem vou falar do 11 inicial, porque as substituições foram feitas e isso continuou. Manteve esse ímpeto Operário. A pergunta que eu faço você vê que é uma questão de tempo, como, por exemplo, foram 3 jogos para esse volume ser maior. A questão da decisão das jogadas para refletir o volume de criação também é uma questão de tempo, é um passo a passo. Até o Ovandi Júnior comentou com a gente ali na saída do gramado. E se você vê dessa forma e como que você encara, é mais uma questão de treinar e acertar nos treinos, que é tão pouco treino para se fazer entre os jogos, ou é mais da decisão dos jogadores mesmo com a bola no pé? Parabéns pelo resultado de hoje. Valeu, obrigado. Eu acredito que sim, nós fomos ali eficientes em criar... Vai trocar? Não? Nós fomos eficientes ali em criar algumas oportunidades de gol no primeiro tempo. Não fomos eficazes na conclusão das jogadas, né? Não conseguimos o gol no primeiro tempo. Vale o aspecto coletivo, que a criação funcionou bem, e eu concordo contigo que nós temos que ter mais calma, mais serenidade ali no último terço do campo para decidir da melhor maneira possível. A tomada de decisão é algo que obviamente, a gente treina, mas nesse curto espaço de tempo é mais mostrar para os jogadores os vídeos, né, das opções que a maneira que a equipe se organiza no campo, às vezes o portador da bola tem, né? Às vezes buscamos ali uma finalização de maneira desequilibrada, com melhores opções de passe,
Às vezes tínhamos oportunidade de finalizar, que estávamos cara a cara com o goleiro e preferimos o passe, né, quando o jogador já não espera receber. Então esse ajuste é de jogo a jogo. É claro que a gente vai passando o retorno, o feedback de informações para os jogadores, e eu concordo contigo que a tendência é de evolução. Boa noite, Bruno. Emanuel da Rádio CBN, fornazário.com. Queria falar sobre o meio de campo ali, dividindo um pouquinho em duas, mas é o mesmo setor. Na primeira coletiva aqui, um pouco também depois do Paraná, você mencionou sobre a necessidade do Operário ter uma saída de bola mais rápida, mais envolvente e também vertical. E você está como primeiro volante com o Jaci, e a gente conversou com ele até na saída de campo, ele tem falado sobre o esforço para se desenvolver, ele tem outras valências importantes dentro do Operário, liderança, marcação, mas como que você vê esse tempo para a evolução dele para ser um jogador que consiga ditar esse ritmo como camisa 5 a partir do meio de campo, e como que você viu hoje tendo Felipe Claudino e Jean, que não são jogadores agudos pelo lado, mas que jogaram bem também, a gente também elegeu o Jean como melhor em campo, que são jogadores que fecham pelo meio para conseguir fazer com que a equipe fique equilibrada e consiga avançar pelas pontas também. Então, o Jean tem mais essa característica, né, de vir por dentro, atuar quase como que um meia ofensivo, né? O Felipe já tem mais capacidade de oferecer essa profundidade do ataque no espaço. Acredito que ambos fizeram um bom jogo, né, com margem de evolução. Acredito que a tendência é essa. Agora, em relação ao Jaci, é um jogador que tem evoluído temporada a temporada e está cada vez mais eficiente nessa função de volante. Eu trabalhei com o Jaci no Atlético Paranaense, ele era zagueiro, né? Tem alguns anos já que ele foi avançado para a posição de volante, e é claro que a adaptação não vem da noite para o dia, mas eu vejo o Jaci com um bom nível já para executar essa função de número 5, né, desse volante central, e ele nos ajuda muito no aspecto defensivo, no aspecto da recuperação. Quando um erro acontece, ele consegue compor bem. Nós temos 2 zagueiros com característica de arrastar a bola, né, e poder se lançar ao ataque para ser um elemento surpresa, e o Jaci sempre compensa essas subidas dos nossos zagueiros, e isso vem gerando um equilíbrio muito interessante nessa equipe. Nós temos ainda o Índio, que está cada vez melhor do ponto de vista físico e tem nos ajudado, né, nessas 2 últimas partidas a ter uma saída de bola mais limpa. Temos o Neto, que acaba tendo a capacidade de exercer um número 8 e também um número 10, uma saída mais qualificada e uma chegada melhor assim no último terço do campo. É um jogador que pisa bem na área, embora o Índio também pise, né? O gol do Paraná surgiu até no cabeceio do Índio. Hoje o Índio também teve uma oportunidade, um bate-rebate na área que ele estava presente na área. Então nós temos boas opções, né? Lembrando que temos ainda o Fran Sérgio para estrear. Então o Operário hoje está bem servido no meio de campo, e eu acredito que a tendência será de evolução do ponto de vista ofensivo. Temos ainda que evoluir essa saída de bola, essa circulação de bola, para ter cada vez mais rapidez, né, na transmissão do passe de jogador para jogador, para a gente conquistar os espaços. Mas o mais importante também é que a gente não perca a solidez defensiva que os jogadores de meio campo têm nos oferecido ao longo das partidas.